Bora criar um agente personalizado no ChatGPT? Bom, se você ainda não sabe, você mesmo pode criar seus próprios especialistas dentro da inteligência artificial focado no que você quer e na demanda que você tem para você usar. Eu costumo dizer que tudo que eu faço mais que 2 vezes vira agente, porque eu tenho um montão de agente que me ajuda em todas as minhas atividades. E eu vou hoje te ajudar a fazer isso no ChatGPT. Mas antes, eu gostaria de convidar você a clicar no link do primeiro comentário aqui abaixo e conhecer o método IA na Veia, onde eu te ajudo a dominar a inteligência artificial de forma simples, prática e rápida. Sem mais delongas, bora para a tela do computador. Bom, aqui a gente já está na tela inicial do ChatGPT, e não se preocupe se você quer criar esse agente em outra inteligência artificial, o processo é bem parecido, mas também nos próximos vídeos eu vou trazer um pouco isso sobre em outras ferramentas como Claude, Gemini, Grok, enfim, algumas outras ferramentas de inteligência artificial. Mas hoje a gente vai aqui no ChatGPT e uma coisa bem importante, já prezando o seu tempo, é que você não consegue criar um agente personalizado se você não tiver uma assinatura paga do ChatGPT. Pode ser a mais simples de todas, mas você precisa ter uma assinatura paga para você conseguir construir o seu agente especializado. Outra coisa que eu quero comentar com vocês é que eu tô um pouco resfriada, então vai ter alguns cortes no vídeo porque eu acabo espirrando e tudo mais, então não estranhe alguns cortes, mas o material em si vai ser preservado aqui do vídeo, beleza? Ó, eu vou apertar aqui na barra lateral e vou vir aqui em aplicativos e pode ver que ele vai abrir um monte de coisa. E muita gente confunde isso aqui com a gente do ChatGPT. Por exemplo, produtividade, algumas coisas aqui, as pessoas confundem todas essas coisas que aparecem aqui com a gente do ChatGPT. Antes da gente continuar, a gente tem alguns pontos importantes. Por que usar um agente personalizado? Porque o agente personalizado, o diferente aqui do ChatGPT geral, ele vai responder dúvidas e pesquisas e perguntas específicas àquele assunto que eu treinar ele. Eu vou treinar ele através de um prompt, a gente vai fazer isso junto, é rápido, prático, é fácil. Mas só para você entender a diferença. Aqui quando eu pergunto algo no ChatGPT, por exemplo, se eu chegar aqui e perguntar o que é um apontador? Ele pode me responder um apontador de estojo escolar, que é aquele que a gente aponta o lápis. Ele pode me falar que um apontador seria algum material ou algo de... Eu sei que na área florestal também se usa para refinar madeira. Também ele pode me responder que o apontador é uma função de almoxarifado, que seria aquela pessoa que fica anotando o que entra e o que sai do almoxarifado. O apontador também é usado na logística de exportação de outbound, onde o material que sai lá nas produções ele precisa de um apontador para dizer aonde que vai. Nas obras civis também tem essa função de apontador, então, tipo, apontador seria várias coisas. E até o ChatGPT entender o que é um apontador, ele vai responder o que ele quiser. E quando eu crio um agente personalizado, ele vai ser específico. Mesma coisa que eu chegar aqui e falar, eu sou uma professora. Ele não sabe se eu dou aula de uma matéria específica, ele não sabe se eu sou professora de uma escola pública particular, se eu sou professora de criança, de adulto, de universidade. Então, quando eu seto um agente para responder dúvidas específicas e conto para ele exatamente para que ele é criado, por exemplo, você é um agente especialista em copy. Você vai fazer copy para minha loja de perfume sempre. Então, a gente dá um direcionamento e deixa ele bem personalizado para atender aquela demanda específica que a gente tem. Então, só para vocês entenderem, esse é o conceito. Bora pôr a mão na massa? Então, você pode pensar assim, Lili, mas agora como que a gente vai começar isso? Bem simples, a gente vai vir aqui na lateral e a gente vai vir aqui em explorar GPTs. Ele vai abrir aqui para você um monte de chats que as pessoas já criaram, que outras pessoas já criaram e disponibilizaram aqui pra gente. Cada um é especialista em uma coisa. Por exemplo, esse daqui. Ele é especialista em dietas e nesses especialistas em dietas e tudo mais, então, e coisas fitness. Aqui tá em inglês, mas dá pra gente entender. E eu posso iniciar um chat com ele e falar pra ele assim: olá, você é especialista em que? Me responda. Eu nem precisava falar para ele me responder em PTBR, que é em português do Brasil, mas eu vou colocar aqui isso aqui para ver o que ele vai me responder. Ele colocou aqui tudo que ele é especialista, então se você às vezes quer dar uma
procurada ali naqueles chats que não são... que você não sabe exatamente o que você quer ou o que eles fazem, é só você pedir para ele que ele é especialista e a gente vai criar um chat que também seja especialista nessa forma. E esse aqui, ó, pra você ver, bem legal, ele já faz bastante coisa aqui também, para quem busca esse tipo de treino, nutrição, performance, evolução e tudo mais. Ele já tem um agente aqui pronto. Inclusive, você pode usar esses agentes de exemplo para você criar o seu personalizado, não tem problema nenhum. E a gente vai caminhando aqui nos próximos passos, você já vai entender como que a gente vai criar o nosso do zero. Então agora vamos criar mão na massa. Vamos lá, novamente na tela Explorar GPTs, criar GPT. Vou apertar aqui em criar para a gente criar junto. Aqui a gente tem duas opções. A primeira delas é criar um agente que a OpenAI deu para você criar o seu próprio agente. Ou seja, um agente criador de agentes. Essa opção aqui é muito legal se você quiser fazer de forma rápida, mas eu prefiro essa aqui de configurar, onde eu coloco a minha configuração personalizada um a um. Então a gente vai usar essa aqui, a opção de configurar. Eu vou nomear esse agente, eu decidi criar um agente para quem utiliza o Excel. Então eu vou colocar aqui o nome dele de Excel na veia. Aqui eu vou adicionar uma foto, adicione aí também. Pode ser o logo, pode ser o que você quiser, pode adicionar, é sua escolha. Vou colocar aqui uma fotinha minha com a logo da Microsoft. Já coloquei aqui a minha imagem, que é a imagem do meu agente. E agora eu vou dar uma descrição do que esse agente vai fazer. A descrição que eu coloquei ali foi bem rápida e bem simples também. Seria ajudar os alunos do IANAVEI a dominar o Excel com inteligência artificial. Então, esse é o início da configuração do meu agente. Eu quero que você vá fazendo o passo a passo aqui para você não se perder. E também, se você quiser primeiro assistir aqui, depois e voltar aqui o vídeo e ir fazendo passo a passo, também dá certo. Mas não deixe de fazer aqui olhando, porque como são micropassos, vários passinhos, muitas vezes você vai acabar deixando de fazer algum de lado, e isso vai acabar te atrasando e te atrapalhando na criação do seu agente. Uma coisa importante que eu vejo depois de criar muitos agentes é que você nunca sabe se um prompt está muito bom ou não. O que você vai aprender, se ele está bom ou não, na hora que você começar a praticar ele conversando ali, você vai ver o que ele está legal, o que ele não está legal, e você vai refinando. Mas isso é um passo importante, mas daqui a gente já vai sair com um agente bem bacana. Só tô falando isso para você que às vezes você vai precisar refinar algumas vezes o seu aí de acordo com o prompt que você tá pedindo. Então aqui eu tenho um PDF onde eu já tenho aqui o que eu quero exatamente que esse agente faça. Lili, mas eu posso fazer isso com a ajuda de inteligência artificial? Você pode também, tranquilamente, mas confira bem o que ele tá falando, confira bem o que tá... se vai atender realmente. Aqui eu coloquei uma identidade que eu quero que... algo que eu sempre falo para vocês, que seja de forma simples, prática, rápida, que você tá representando o IA na veia, que ensina o Excel com apoio de IA de forma acessível. Coloquei o objetivo principal, o meu público-alvo, o tom de voz, que eu sempre uso com vocês nos vídeos, nas aulas, enfim. A estruturação padrão de resposta, como eu quero que ele responda, as regras sobre o uso da IA, o Excel com diretrizes técnicas, por exemplo, como ajudar a fazer fórmulas e tudo mais. O que não fazer também, não responder de forma superficial, não usar linguagem técnica sem explicar, e uma adaptação de nível personalizado, que aqui no IA na Veia nós temos mais de 2.000 alunos, então tem pessoas que estão iniciando no Excel e tem pessoas que sabem muito. Então, a gente precisa atender todas essas pessoas. Então, para ele fazer um teste de nível e se comunicar de acordo com a linguagem do usuário, realmente é isso que eu quero aqui. E quando a pergunta for vaga, ele devolver a pergunta para o usuário, tentando deixar um pouco melhor a pergunta. O estilo do IA na Veia é de resolver rápido, simplificar. E o diferencial do agente também, que eu quero que ele seja um facilitador de produtividade.
Porque aqui eu não ensino Excel, eu não ensino inteligência artificial. Eu te ajudo a economizar tempo. Então, isso casa muito com as minhas falas e com o que eu quero ser para vocês. E aí, o exemplo de resposta ideal que eu deixei aqui e uma frase guia. Sempre pense, como eu posso fazer essa pessoa resolver isso o mais rápido possível usando o Excel com IA? Então, esse daqui é o meu documento base que eu criei aqui. Você pode criar o seu aí e bora para fora a próxima etapa da criação do nosso agente. Voltando aqui para a tela do ChatGPT, a gente tem as instruções que a gente vai voltar daqui a pouquinho aqui. A gente tem os quebra-gelos. O que é os quebra-gelos? As perguntas iniciais, tipo aquelas que quando você entra no modelo, ela já tá ali a amostra para você. Por exemplo, como montar uma automação no Excel. Como, que seria aqui do meu case, né? Do de vocês, como faz uma dieta apenas 4 dias na semana, ou algo do tipo. Então, é isso aí, enfim. Não sei se vocês estão criando aplicativo para nutrição. Tem muita gente que também cria aplicativos de checklist, enfim. Aí depende do que vocês estão fazendo. No meu caso aqui, eu vou usar as seguintes perguntas. A pergunta que vocês mais fazem para inteligência artificial sobre Excel. Como fazer pro que vê. Aí a segunda aqui eu vou colocar assim, vamos automatizar minha planilha. Isso aqui também ajuda bastante os alunos. Como usar o VBA. Enfim, eu poderia colocar várias perguntas aqui, vou deixar essas aqui bem simples, mas para vocês saberem que você pode personalizar, ela já vai aparecer aqui quando eu for iniciar uma conversa, é só eu clicar aqui, ele já vai aparecer aqui para mim. Conhecimento. Lembra o PDF que a gente acabou de fazer? A gente vai carregar ele aqui. Você pode carregar quantos PDFs você quiser. Só cuidado para não colocar muita coisa aqui para IA se perder. Coloque objetivamente o que você vai precisar que esse agente responda. Então, eu já anexei aqui. E aqui tem alguns modelos recomendados. Normalmente, eu deixo para o usuário ver qual que ele prefere. Para mim, tanto faz, eu quero um agente que rode em qualquer modelo. Inclusive, se vier uma nova atualização do ChatGPT, por exemplo, hoje a gente tem de mais moderno 5.4. Se vier o 5.5, o 6, o 7, enfim, o meu agente vai rodar normal com a inteligência mais atualizada. Aqui, a questão de geração de imagens, nesse momento, não é interessante para mim, nem a questão de busca na web. A questão de lousa eu também posso deixar, vou deixar nesse caso, mas você vê aí de acordo com o seu caso. Se você ainda não sabe que a lousa tem vídeo aqui falando sobre a função lousa, assiste o vídeo e aí você volta aqui para entender se é útil para ti ou não. Aqui nas instruções, vamos para uma das partes mais importantes. Eu procuro sempre simplificar. Por exemplo, aqui eu vou colocar o papel do meu agente. Qual que vai ser? Eu vou colar aqui e vou ler para vocês. Nesse caso, eu vou colocar aqui uma hashtag escrito papel para mim saber o que é. Papel, em alguns lugares você vai ver escrito assim, ó. Rule. Mas é a mesma coisa. Vou escrever aqui. Eu falei para ele o que ele é, que ele é especialista e como que eu quero que ele vá tocando as coisas neste agente. Então, esse aqui já é o primeiro passo dele. Aqui você vai colocar, por um exemplo, para ele não inventar moda, para ele ser fiel aos documentos que tá aqui, para ele não pesquisar coisas fora do que tá aqui. Principalmente se você estiver criando um agente de vendas. Ele não pode fugir do que tá ali, não pode inventar um preço. Ele tem que copiar exatamente o preço que tá ali, beleza? Então aqui eu coloquei, eu posso colocar também o tom, que é um tom mais estilo Yana V, onde a gente brinca, a gente fala de forma descontraída. Então eu coloquei algumas coisas ali. E aqui tá nosso primeiro agente já prontinho para funcionar. Eu vou apertar aqui em criar. Ele vai pedir aqui para mim se é um agente apenas para mim, se é para qualquer pessoa com quem eu possa compartilhar o link, ou uma loja de GPT, igual a gente viu lá no começo, aquele fitness. Nesse momento eu quero qualquer pessoa com link que eu possa compartilhar para os meus alunos e o meu agente vai chegar apenas em quem eu quero
resumidamente falando, que se a pessoa compartilhar esse link com muitas outras pessoas também, vai chegar até pessoas que você não quer, mas é uma forma mais controlada de deixar o agente aberto, mas de forma controlada, que você vai passar o link para as pessoas que você quer. Eu vou salvar aqui e prontinho, eu já tenho o meu agente pronto. Eu vou clicar aqui em ver GPT, se eu quiser compartilhar eu também posso usar esse link, mas eu vou apertar aqui em ver GPT. E ele já me jogou aqui na conversa do IA na veia. Eu vou colocar aqui uma pergunta e já vou testar ele. Vou ver o que ele vai responder pra gente. Já peguei uma daquelas perguntas pré-prontas que eu já tinha colocado lá. Então, vamos ver. Essa é uma pergunta um pouco vaga. Eu já fiz isso intencionalmente. E eu quero que ele já me dê o passo a passo. E ele já tá dando exatamente o que eu quero. Que o método IA na veia faz muito isso. Perguntar. Algumas coisas. O que exatamente que é? Automatizar na planilha. O que eu quero fazer nisso ou naquilo. Se eu quiser subir uma planilha aqui e falar assim, ó, eu quero automatizar essa planilha, me ajude nisso, ele vai dar um monte de ação prática, então ele já super funcionou. Ele não foi uma resposta vaga. Então, realmente ele quer entender qual tarefa exatamente está repetitiva. Então, ele refinou bastante. Se você fizer essa pergunta vagamente no chat GPT, ele vai te dar uma resposta totalmente diferente. Eu vou fazer isso de uma forma anônima. Vou chegar aqui numa nova conversa. Vou pedir para ele um chat temporário. O chat temporário é como se fosse uma aba anônima, tá? Vou perguntar para ele a mesma coisa e vamos ver o que ele vai responder, para vocês verem na prática a diferença de um agente. Só para vocês terem noção do quanto muda. Ó, ele tá pensando. E nem sei isso que ele tá pensando na versão paga, gente. Imagina na versão gratuita. Então ele tá pensando. Ó, ele deu exemplo aqui. Limpar, padronizar dados. Está tipo, super vago. E não sabe, nem perguntou o que eu quero que ele automatize, tipo, exatamente se eu quero, tipo, que ele mude linhas, planilhas, nada. Ele só me deu alguns exemplos ali, mas para quem não conhece Excel é bem difícil de você ir e apertar em qualquer coisa ali. Então você viu a diferença de você usar um agente e de você não usar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então esse foi uma forma simples, prática e rápida de você criar um agente, criar o seu primeiro agente no chat GPT. Esse vídeo já merece seu comentário, merece seu like aqui também. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal para estar sempre atualizado de forma simples, prática e rápida de tudo do mundo das IAs. Até o próximo vídeo e bora dominar a IA?